Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do Castelo Cast, uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, uma escola estadual pertencente à rede de ensino, à região de ensino, né, de Santos. Estamos com os estudantes do terceiro A, né, o Rafael Mendonça, o Ronaldo Gomes, o Matheus Souza, Matheus Melo, Paulo Sérgio e Carlos Eduardo, que organizaram, planejaram, né, fizeram contato aí com o nosso convidado, professor Kleber, né, Kleber Costa, o qual agradeço imensamente pela colaboração, né, pela presença, né. Seja bem-vindo, Kleber. Olá, obrigado pelo convite. Já agradeço ao professor Marcos, aos alunos, né? É um grande prazer estar aqui. Essa iniciativa, né, faz parte do itinerário formativo de liderança e oratória, né, uma parceria também que iniciamos lá com o professor Rogério, né, eu sou o professor Marcos, então com o objetivo aí de trabalhar questões de liderança, mas questões também que envolvem a criatividade, o planejamento e o desenvolvimento aí da oratória. Então, a partir de agora, quem assume o comando são os estudantes, né, que fazem essa conversa com o nosso amigo, nosso convidado, o professor Kleber. Mais uma vez, Kleber, obrigado. Agora passo o comando aqui para os nossos estudantes e no finalzinho eu volto para a gente fechar essa gravação. Tá bom, obrigado, Marcos. Bom dia, Kleber. Bom dia. Vou iniciar com algumas perguntinhas, pode ser? Tá bom, vamos lá. Bora. O que é segurança da informação? Então, quando a gente fala de segurança, geralmente a gente pensa em alguma coisa que deve ser segura, né? E quando a gente junta as duas palavras, segurança e informação, é quando a gente consegue manter as informações seguras. Na parte de internet, nossos dados, né, são informações muito relevantes, embora a gente acredite que não, né, nossos dados, desde o que você acessa, ou o que você vê, ou onde você clica, ele é muito importante para as pessoas que estão tomando ali algumas decisões. Então, por isso, a gente precisa criar mecanismos de proteção para esses dados. E daí surge a segurança da informação, né? Uma forma que a gente tende a proteger essas informações. Mas por que é importante proteger esses dados? Então, os nossos dados, eles servem como base para tudo dentro da internet, né? A internet, ela é nada mais, nada menos do que um grande banco de dados, né? Com informações de todas as pessoas, o que elas acessam, o que elas assistem, ou o que elas escutam. Então, essas informações para as grandes corporações, elas são muito importantes, né? Quando a gente está trabalhando com Big Data, né, com um grande número de dados, essas informações elas se tornam relevantes. Então, por esse motivo, a gente precisa proteger esses dados, né? E precisamos que sejam feitas leis, que a gente tenha alguns sistemas que garantam que a gente tenha esses dados protegidos. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração quando a gente acessa um site, quando a gente faz uma compra online, quando a gente tem algum serviço de streaming que a gente tem que colocar lá algumas informações. Então, esses dados eles são muito importantes para nós, como uma forma de deixar protegido nossas informações, mas também quanto às empresas que administram, né, essas informações. Então, quando a gente pensa em segurança da informação, nós não estamos falando só dos dados pessoais das pessoas, a gente está falando de dados de corporações, dados de empresas que precisam ter essa proteção. Que precisam estar seguras para não vazar informações, né? Isso, isso. Mas o que significa essa calma. O que significa essa segurança da informação? Então, a segurança da informação, a gente trabalha com a segurança dos dados. Então, na base da segurança da informação, a gente tem três pilares, né? Então, tem a segurança e os três pilares: confidencialidade, disponibilidade e integridade. São esses pilares da segurança, né? Quando a gente fala de disponibilidade, por exemplo, a gente está falando que esses dados eles precisam estar disponíveis todo o tempo, ou seja, quando eu precisar recuperar essas informações, elas precisam estar disponíveis para mim, né? Então imagina que você está num banco e de um dia para o outro você vai acessar
lá no seu internet banking e suas informações sumiram, seus dados, né? Fala que você não tem nenhuma informação naquele banco, né? Seus valores, eles desapareceram. Você é um usuário que não existe dentro daquele banco. Então, para a segurança, isso não é bom. Você não sabe o que aconteceu com esses dados, você não sabe o quanto de modificação ele recebeu, ou quanto de alguma intervenção ele recebeu, porque ele não estava disponível o tempo todo. Então, a disponibilidade, ela rege isso. Você precisa que seus dados eles sejam disponíveis o tempo todo. Quando você acessa, ele precisa estar disponível. Aí nós temos a integridade desses dados, né? Esses dados eles não podem ser modificados, então quando a gente envia uma mensagem, ela não pode sofrer nenhuma interferência no meio do caminho, ou quando a gente faz uma transação bancária. Eu falo de banco porque o banco é o que a gente tem como uma coisa mais segura, né, na informação. Então, quando a gente fala de valores, a gente coloca uma segurança maior. Mas assim, pensa que você enviou uma mensagem no WhatsApp e no meio do caminho ela sofreu uma modificação. Você mandou um bom dia, apareceu lá para o usuário um boa noite. Então, essa modificação ela não pode acontecer. Em um sistema seguro, as informações elas saem da origem, chegam ao seu destino da mesma forma, sem nenhuma alteração. Tá? Então, a gente tem que ter integridade dentro dessas trocas de informação. Né? E qual que é a última... E O por que a último pilar aí, que disponibilidade desses sistemas? não, o último pilar foi aquela palavrinha que você não conseguiu falar. Oi? O último pilar é aquela palavrinha que você não conseguiu falar no começo. A calma, confidencialidade. Confidencialidade. Isso. O que é É a o nervosismo. confidencialidade, né? Tranquilo. A confidencialidade é exatamente isso do confidencial, né? Quando a gente tem alguns dados sensíveis que não podem ser disponíveis o tempo todo, eles são confidenciais, né? A confidencialidade vem disso. Então, o que é confidencial? Geralmente a nossa senha, alguns dados pessoais, né? Que a gente chama de dados voláteis, dados que não podem ser passados adiante por questões de legislação, por questões políticas. Então, esses dados eles precisam estar em um local seguro e com mecanismos de segurança. Geralmente a gente utiliza a criptografia, né, que é um dos sistemas de segurança utilizado para proteger esses dados. Então, quando a gente fala em senha, em dados confidenciais, a gente está falando de criptografia na comunicação, né? A gente precisa embaralhar essas palavras, essas informações, esses dados e disponibilizar somente para quem tem acesso. Né? A gente dá uma chave, pensa que vai num cadeado fechado, só quem tem a chave é você e a pessoa que precisa ter aquilo, né? No caso, ou o destinatário ou o sistema que vai utilizar. Então, quando a gente fala de confidencialidade dentro da segurança da informação e que rege esses três pilares, a gente está falando que esse dado ele não pode ser disponível para todo mundo, embora ele tenha disponibilidade, não são todas as pessoas que vão acessar, somente as pessoas que você quer. E isso vem a partir de uma era onde as informações elas trafegam aí pela internet, né? De forma muito facilitada. Então a gente tem agora com o IoT, né, a internet das coisas, tudo está conectado à internet, tudo tem um endereço de IP. Então a gente precisa criar mecanismos de segurança para que essas informações elas não vazem, né? Elas não passem para outras pessoas sem que tenha essa autorização. Foi legal você pegar esse tema de IoT, porque a IoT é uma coisa que está inovando o mundo tecnológico atualmente. Sim, a IoT é uma coisa que está acontecendo, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A IoT é a internet das coisas, ou seja, tudo está conectado à internet. E aí a segurança da informação ela trabalha para proteger as pessoas e as corporações dessa conexão em massa, né? Todo mundo tem acesso, então eu consigo, por exemplo, mapear a rotina de uma pessoa através do que ela faz com os equipamentos que estão conectados à internet em casa, então isso é muito perigoso. Então, por isso, a gente trabalha com criptografia, com redes seguras nesse sentido. Então, agora vamos puxar para o assunto das senhas. O que para você é uma senha forte? Então, uma das maneiras da gente proteger nossas informações é através de senhas, né? A gente usa a senha para quase tudo. E a senha geralmente é uma coisa que a gente faz lá no começo da vida, quando a gente cria o primeiro e-mail e segue com aquela única senha para tudo, né? Geralmente,
quando eu tô com os meus alunos, eu falo assim, eu sei a senha que você coloca, ou é seu nome 123 ou é a data de nascimento, né? Porque a gente precisa colocar uma quantidade de 8 dígitos ali, e aí vai colocar o que mais convém. Uma senha segura, geralmente, é uma senha que a gente coloca como algo não tão fácil de ser identificado, porque a maioria dos sistemas que são invadidos, eles são invadidos não pelo hackeamento do sistema, e sim pelo hackeamento da pessoa, que a gente chama de engenharia social, né? Então, a pessoa, ela disponibiliza os dados sem perceber. Então, vamos supor que você é muito fã, sei lá, de um cantor americano, e aí você vive a sua vida falando daquele cantor. Então, na hora de criar a senha, você coloca o nome dele, S2, e tudo certo. Né? Mas aí as pessoas elas conseguem ter acesso a essas informações do que você é fã, no caso, e tentam usar ali para quebrar a sua senha aquilo como referência. Então, quando a gente cria uma senha de alguma coisa, geralmente a gente cria uma senha única para cada coisa, para não ter o comprometimento da senha e dar acesso a outros sistemas. Então, a gente cria uma senha para cada coisa e a gente coloca ali letras maiúsculas, letras minúsculas. Geralmente eu formo frase, né? Então, você pensa, para você pensar numa palavra é muito difícil, às vezes você fazer uma frase, né? Por exemplo, fiz xixi no banho, aí você usa só as primeiras letras. Eu uso esse exemplo porque a gente coloca lá no quadro as letras tudo embaralhado e a gente não consegue entender. Mas aí usa essas frases, né, para poder formar, que fique fácil na sua mente de você lembrar também. Porque se você faz uma senha muito difícil, depois para você lembrar é difícil também. Então cria uma frase, junta lá, faz um anagrama, né, só as palavras ou as sílabas ou as letras que importa, e aí você consegue criar uma senha segura. Hoje, a maioria dos sistemas, eles pedem para que você crie uma senha segura. Então, ele fala que é para você criar com uma letra maiúscula, com um Caracteres. ponto, um caractere especial, um ponto, né, uma vírgula, uma arroba, alguma coisa que não seja de fácil identificação. Porque a gente tem alguns ataques de força bruta que ele vai tentando ali fazer várias senhas, né? Então, eu tenho computadores, supercomputadores, que eles ficam tentando várias senhas, várias combinações de senhas para tentar decifrar essas informações. Então, uma vez que eu tenho uma senha com vários caracteres e com várias pontuações, né, especiais, então eu tenho uma senha mais segura porque é mais difícil de você chegar nessa combinação. Até mesmo junta 20 pessoas para fazer um ataque só. Aí junta Isso, os computadores fortes mais as 20 pessoas. Aí tem sim. senha que não aguenta mesmo. Sim, mais a engenharia social, ou seja, eu sei metade da senha, só quero descobrir o finalzinho, né? Então, isso acaba atrapalhando aí é, na hora de você tentar criar algo seguro. Então, criar senhas com caracteres especiais, com letras maiúsculas e minúsculas, ela ajuda a você inibir esse tipo de situação. A gente teve um caso agora, se vocês pesquisarem no Google depois, que o Banco Santander ele teve algumas informações violadas. A única coisa que não foi passada adiante foi justamente as senhas, porque elas passam por um processo de criptografia, então é muito complicado de você descriptografar isso e transformar isso numa senha pessoal. Então, o uso de senhas nos sistemas ele é de forma muito eficiente, né? Ele precisa ser muito eficiente. Então, Agora eu vou acredito passar que seja isso. por. Tranquilo. Agora eu vou passar pro meu amigo Ronaldo, ele vai continuar o resto do roteiro. Tá bom. Bom dia. Bom Tá dia, me conseguindo me escuta, Ronaldo? escutar? Sim, te escuto. Sim, perfeitamente. É, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é como evitar os ataques de phishing? Desculpa, eu não entendi o finalzinho. Como evitar os ataques de phishing? Ah, phishing. Os ataques de phishing, geralmente, eles levam em consideração isso que eu disse, né, da engenharia social, ou seja, quando a gente fala de phishing, nada mais nada menos do que uma pescaria, né? O que é o phishing? É uma pescaria. Você joga lá uma forma de enganar as pessoas através de e-mail, geralmente, né? Isso. Hoje a gente pode colocar em outras plataformas, como WhatsApp, Instagram, mas antes isso era feito através dos e-mails.
a gente dispara uma quantidade enorme de e-mail para várias pessoas, né, para um cardume de peixe, a gente fala, né, porque o phishing é disso, é de você pescar alguém, e aí você encontra um bobão lá que clica no link e aí cai no golpe, né, ele vai seguir ali o que você está colocando como uma isca, e a partir dali você acaba pescando essa pessoa, e aí você consegue roubar algumas informações, dados pessoais, através dessa pescaria. Então, o phishing nada mais não é nada mais nada menos do que uma tentativa de criar uma página falsa, um formulário falso, para subtrair informações de pessoas que estão ali achando que estão ganhando vantagem em alguma coisa e acabam se ferrando porque passam esses dados para as pessoas que estão tentando pescar, né? Então, os phishing são os pescadores. A ideia do phishing é que são pescadores, né? Que ficam jogando ali várias iscas, várias formas de tentar pegar um peixinho que está lá fora do cardume e aí acaba clicando. A ideia de phishing é você disparar essa armadilha para várias pessoas e esperar que pelo menos uma caia, tá? Então, não é todo mundo que vai clicar ali, não é? Você manda diretamente para uma pessoa, você manda para várias, aí ela clica. Então, uma forma de evitar isso é sempre verificar exatamente o endereço de e-mail, né? Não clicar em links que você desconhece a origem, tentar não responder pessoas, por exemplo, no caso do WhatsApp, responder pessoas que você não conhece, ou desconfiar de propostas muito assim fora da curva, né? Propostas de emprego, propostas para plataformas que te oferecem dinheiro. Então, isso é uma forma de você evitar esse tipo de golpe, esse tipo de fraude eletrônica. Ok, agora eu vou perguntar sobre o que é um vírus de computador. A gente trabalha na computação com uma coisa muito próxima ao que a gente trabalha na biologia, né? O vírus ele precisa infectar alguma coisa, né? Infectar um ser humano, infectar algum animal, da mesma forma como no computador, ele precisa infectar uma máquina e através daquela máquina ele consegue ali sobreviver. Então, quando a gente fala de vírus de computador, a gente está falando disso, de um software malicioso, né? A gente fala de um programa malicioso que ele foi criado para trabalhar ali por trás da máquina, né? Quando eu digo por trás, escondido dentro do seu computador, e aí ele consegue ali ter acesso a algumas coisas. Então, existem vários tipos de vírus para várias formas de ataque, mas assim, o mais comum são vírus que estão ali no seu computador e transformam o seu computador ali em uma espécie de zumbi. Então, o seu computador ele é infectado e a partir daquele momento, a pessoa que está por trás daquele vírus, ele consegue controlar não o seu computador, mas assim, controlar o que ele faz. Então, deferir um ataque a um outro servidor, então conseguir fazer com que seu computador se conecte a um computador durante um ataque, né? Porque a gente tem alguns tipos de ataque que a gente trabalha com uma grande massa de computadores acessando ao mesmo tempo um único servidor e aí ele sobrecarrega, né? E aí ele desliga lá para poder preservar ali a sua integridade, ele desliga tudo. Então, para que isso aconteça, a gente precisa que todos os computadores ataquem ao mesmo tempo, ou seja, se conectem ao mesmo tempo. Então, a maioria dos vírus, eles servem para esse tipo de coisa. Mas tem vírus que também você consegue fazer a subtração de informação, então você consegue, enquanto está trabalhando lá por trás do computador, ver o que o usuário acessa ou o que ele digita, né? A gente tem os keyloggers da vida que ele grava o que você digita no computador, ou vírus mais modernos que conseguem ver até a sua tela, então enquanto você está navegando remotamente, tem outra pessoa ela consegue ver a sua tela, o que você está fazendo. Então, o vírus de computador ele é isso, ele é um software que foi feito para o mal, né? Ele foi um software como um programa de computador qualquer, mas que foi feito para uma função diferente. Ele foi feito para subtrair informação do usuário, tá? Então, o vírus de computador, na maioria das vezes, ele vem disfarçado, né? Ele vem. A gente tinha um vírus que a gente chamava de cavalo de Troia, porque ele vem como um presente, uma coisa bonita, né? Você instala um programa achando, sei lá, pega um programa pirata da internet, achando que é uma coisa vantajosa para você, e por trás ali você instalava um vírus na sua máquina sem perceber e você dava as autorizações, né? Que isso é importante.
Os sistemas operacionais, eles têm dispositivos de segurança que protegem você disso, mas aí quando você aceita passar por cima, então quando aparece aquela mensagenzinha falando que o sistema de segurança bloqueou alguma coisa, e você dá disponibilidade para que aquilo seja acessado, então você está permitindo que aquele vírus trabalhe dentro do seu computador. Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz de download, né, o que você baixa da internet e o que você instala na sua máquina. Então, um vírus basicamente é isso, é um programa só que foi feito para roubar suas informações. Tá bom. É, e agora eu queria te perguntar sobre o que é um firewall? Então, como eu falei, os sistemas operacionais eles têm sistemas de proteção. O firewall ele é um sistema de proteção para a rede de computadores. Então, quando a gente fala de firewall, ele é uma barreira de proteção, digamos que um antivírus para as conexões em rede, né? Então, quando eu tenho a parte de rede de computadores, a gente está falando de a forma como o dado ele sai de um lugar e trafega até a outra ponta. E nesse meio do caminho a gente tem alguns dispositivos de segurança, né? O firewall um dele é como se fosse uma barreira de proteção entre o seu computador e a internet, né? Então uma barreira de fogo ali, né? Um corta-fogo entre o computador que você está manuseando ali, né? Pegando a informação e a rede mundial de computadores, a internet. O firewall ele tem alguns sistemas de segurança para proteger essas conexões, então ele impossibilita que que alguns servidores façam conexão remota sem autorização no seu computador. Ele impossibilita que você mande informações para dispositivos que estão tentando ali, de certa forma, roubar alguma informação que não é permitida por você, né? Porque você consegue fazer os bloqueios. Geralmente no Windows ele já vem lá configurado, mas alguns sistemas operacionais você consegue configurar exatamente quais são os acessos que você pode ter a partir da rede. Então, o firewall é isso, ele é o antivírus da minha rede, né? Não estou falando da minha máquina do computador, né? Ele não vai proteger você de instalar programas maliciosos, mas ele vai proteger a conexão. Então, a forma como você trafega, né, dentro da rede ele é bloqueado, não, ele é protegido por esse sistema de segurança. Tá bom. Agora eu vou passar pro meu amigo Matheus Souza, que vai falar um pouco com você. Tá bom. Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Bom dia, tô sim, claramente. Ótimo, ótimo. Prazer estar aqui com você. A gente está vendo que o senhor tem muita competência, né, no que está falando. Estamos aqui aprendendo bastante sobre a questão de segurança e vírus. E pegando esse gancho que o senhor falou sobre firewall, fala para a gente como a autentificação multifator ajuda na segurança. Obrigado primeiro pelos elogios. Sim. Então, a gente, até certo tempo, a gente trabalhava com uma segurança onde as senhas eram suficientes, né? Só que a partir do momento que você está em um dispositivo, né, logado já com uma sua senha, então os computadores eles começaram a fazer parte do nosso cotidiano de forma móvel, né? Então a gente leva todas as informações dentro do nosso celular, dentro desses dispositivos mais simplificados. Então a gente precisou criar formas de autentificar os usuários e saber que é ele mesmo que está acessando aquele dispositivo. Então, quando a gente precisa de uma segurança maior, então quando a gente está falando de sistemas que são utilizados em dispositivos móveis, em alguns dispositivos que você consegue fazer a autentificação através de um outro aparelho que já está conectado, isso ajuda a que você não consiga transportar essas informações para uma outra pessoa. Né? Então, quando a gente está acessando um site no dispositivo que a gente está acostumado, geralmente ele não pede para a gente fazer esse tipo de autentificação. Mas quando você vai para um dispositivo que ele é desconhecido, aí ele ativa essa configuração, né, de multifator, ou seja, eu preciso autentificar duas vezes, eu coloco minha senha e aí eu pego um dispositivo que já está cadastrado, que eu sei que é meu, que eu sei que é do usuário, e peço para ele autentificar de novo. Então, eu passo por dois padrões de segurança, né? Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com dados que são transportados aí, né? Então, a gente trabalha com plataformas dentro do nosso celular, do nosso dispositivo
móvel. Então, a gente precisa, de certa forma, proteger esses dados. Então, se eu tenho o meu celular e alguém pega ele e sabe minha senha do dispositivo, ela vai conseguir acessar tudo que tem nele, né? A partir do momento que eu tenho uma autentificação de 2 fatores, mesmo com uma senha, eu preciso fazer uma nova autentificação através do e-mail ou através de um outro dispositivo para conectar ali, né? Então, ele é chato, né? Porque a gente precisa, às vezes, autentificar pelo celular, às vezes o celular está longe, você não consegue fazer esse acesso, mas ele é importante por isso, porque você tem uma camada a mais de segurança para poder fazer essa conexão, né? Então a gente cada vez mais precisa melhorar a forma como a gente protege nossos dados. Da mesma forma que as senhas eram seguras, porque a gente tinha um sistema que era protegido nesse sentido de criptografia, né? E as criptografias elas não eram quebradas facilmente porque a gente não tinha tecnologia o suficiente para fazer isso. Hoje em dia a gente vive numa era de inteligência artificial, numa era de supercomputadores, né? Então vai ficando cada vez mais fácil quebrar esses sistemas de segurança. A gente precisa se proteger de formas mais efetivas, assim, de formas mais eficientes. Então, por esse motivo, a gente usa o sistema de multifator, né? Quando você faz a autentificação 2 vezes para garantir que aquele usuário ele é realmente o dono daquelas informações, tá? Certo, certo. E hoje na sociedade que a gente vive, né, a gente vive todo mundo muito conectado, a gente sempre está atrás de uma conexão, de poder estar Sim. navegando nas redes, né? Mas tem um alerta que muitas pessoas falam, muitos profissionais falam, que a gente não deve usar a rede Wi-Fi sem proteção, né, pública, né? Aquelas redes Wi-Fi públicas, de cafeteria, praça. Eu queria que o senhor explicasse o porquê não se pode usar isso. Sim, nós falamos de firewall, né? Nós falamos dessa barreira de proteção, mas a partir do momento que você faz a conexão, né, e você estabelece que aquela conexão é segura, então quando você está no Windows, por exemplo, que você se conecta numa rede desconhecida, ele aparece lá um pop-up falando que você está numa rede desconhecida se você autoriza aquela conexão. E aí você está num café, sei lá, em algum lugar que você não tem conhecimento da origem daquela conexão, e você autoriza essa conexão. O que você faz? Você permite que aqueles dispositivos, né, no qual você está se conectando, então numa rede Wi-Fi, eles tenham acesso a esse tráfego de informação. Quando a gente está navegando na internet, né, o Rafael sabe disso, porque ele é meu aluno de redes lá na ETEC, a gente está trabalhando com várias camadas, né? Então, tem uma camada da aplicação, tem uma camada que faz o transporte dos dados, tem uma camada que faz a verificação de erro. Então, quando faz essa conexão, quando você está navegando na internet, você está trafegando essas informações, como uma rodovia. Você está passando ali seus dados dentro de um carrinho lá e para cá, tá? A partir do momento que você se conecta em uma rede que você não tem conhecimento, né, pensa que nesse meio de caminho tem pessoas que estão visualizando a sua conexão, todos os seus dados, os sites que você acessa, o que você envia. Então, ela consegue interceptar isso no meio do caminho, né? Olhar o que você está fazendo, depois dar continuidade sem que você perceba. Então, quando você faz uma conexão numa rede onde você não tem conhecimento, né, da origem ali, do que está acontecendo no meio do caminho, é muito complicado, né? Porque você pode dizer assim, nossa, minha conexão ela é criptografada de ponta a ponta, ou seja, os dados que estão trafegando ali, todos estão com senha, né? São todos criptografados, estão todos embaralhados, ninguém vai conseguir entender. Mas a partir do momento que você acessa um site numa porta 80 da vida, né, que é a porta de internet, HTTP, e esse site ele não passa por um sistema de criptografia, tudo o que está acontecendo ali ele é possível ser visualizado na camada de rede, é possível ser visualizado pela rede, pelo usuário que está ali no computador do lado, ali vendo o que você está acessando. Então, nas navegações para sistemas seguros, como sistema de banco, internet banking, se você está numa rede que você não tem conhecimento, essas informações elas estão protegidas por uma criptografia, né? Então você não tem nenhuma restrição para acessar essas redes. Mas a partir do momento que você acessa o site, sei lá, da vendinha de jogos lá do não sei da onde, que ele não passa por essa criptografia, quando você coloca seus dados do seu cartão de crédito, seus dados bancários lá para efetuar o pagamento, a gente não tem nenhuma segurança naquelas informações, a gente não sabe quem tem acesso, né? Tem algumas legislações que elas regem, que elas protegem os usuários,
mas elas são legislações, né? Então, para que você consiga ter acesso a essa segurança, você vai precisar de todo um processo de legislação mesmo. Então, quando você está navegando numa rede que você não sabe a origem, é muito complicado. Então, não se deve acessar tanto internets públicas, que você não sabe a origem da conexão, para fazer conexões desprotegidas, né, para utilizar a internet. E também você também deve evitar servidores que a gente chama de VPN, né? A galera acha que usa o VPN, está burlando alguma coisa, dá uma despertão. Quando, na verdade, VPN nada mais é do que uma intervenção nesse meio de caminho, né? Então, quando você faz um acesso de VPN, você está fazendo a conexão primeiro no VPN, então pensa que é um túnel, você faz a conexão primeiro nele, e aí ele faz a conexão com o servidor e depois devolve para ele, e ele devolve para você. Então, ele é ali como se fosse um bloqueio no meio do caminho ali que faz essa intervenção dentro da sua navegação. Se Sim. você está num VPN que você não tem conhecimento da origem, que você não sabe quem administra ou o que ele faz, aí você tem esse problema também parecido com o que você tem no Wi-Fi, né? Porque esses dados eles podem ser interceptados. Sim, sim. Eu percebi que também o senhor falou muito sobre criptografia, né? Explica pra gente bem rápido, só pra gente ter uma noção, o que seria a criptografia. Quando a gente fala de criptografia, nada mais é do que a gente embaralhar de forma criptográfica, né, de forma não visual, uma informação. Então, a gente tem vários tipos de criptografia, né? Existem cálculos de formas diferentes para fazer essas criptografias, mas, assim, para simplificar, nada mais é do que a gente pegar uma senha para a mensagem que você quer passar. Então, a gente cria uma senha exclusiva para ela, disponibiliza essa senha para você e para o usuário que vai receber, e somente com essa senha você consegue desembaralhar ali essa informação. Então, eu crio uma mensagem, embaralho ela, faço uma fórmula matemática, geralmente com números primos, eu faço uma fórmula matemática ali, consigo embaralhar, criar uma conta que embaralha essas informações, e aí depois, quando está do outro lado, só quem realmente precisa, né, daquela informação tem essa senha para descriptografar, ou seja, para transformar aquilo de novo no dado original. Sem aquela senha, ou que você tem alguma coisa diferente no meio do caminho, isso não vai ser possível. Então, se alguma pessoa interceptar, ela não vai conseguir entender o que é aquilo, e ela também não consegue descriptografar, né? E se conseguir descriptografar, demora um tempo computacional muito grande, então às vezes até essa informação já não é mais importante. Sim, sim. Tá bom, professor, só isso mesmo. Muito obrigado aí por tirar as dúvidas, tá bom? Vou passar aqui pro Rafael de volta, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Professor. Para finalizar, vamos fechar com tudo agora. O que devemos fazer se suspeitamos de um ataque cibernético? Muito boa pergunta. Quando a gente suspeita de algum ataque, hoje em dia a gente nem suspeita mais, né? Geralmente a gente sofre o ataque e já identifica, Uhum. né? E aí, uma das coisas a se tomar primeiramente, eu citei o caso do Santander, né? Algumas contas elas foram violadas e a gente teve alguns problemas de vazamento de informação. Então, quando a gente sabe que nossos dados eles estão disponíveis, a primeira coisa a se fazer é trocar as senhas, né? Então, se você tinha alguma senha que estava há muito tempo, ou se você usa uma senha para tudo, geralmente a gente muda todas as senhas, atualiza, faz essa conexão. Se tratando de sistemas bancários, a gente informa o banco, né? Faz essa comunicação com o banco que a gente sofreu algum tipo de ataque ou que a gente teve algum problema de comprometimento dessas informações, tá? E aí a gente toma algumas medidas como acessar esses dispositivos para tentar ver se teve alguma coisa corrompida nesse meio de caminho, nesse meio tempo, né? Então, se a pessoa ela conseguiu acesso a essas informações, ou se ela conseguiu, de certa forma, fazer algum tipo de transação, seja ela dentro de plataformas de rede social ou alguma coisa do tipo, e comunicar aí os órgãos responsáveis, né? Hoje a gente tem legislação que ela, de certa forma, protege as pessoas. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, né, que é uma lei
se a gente for pensar a nova, né, de 2014, que diz, ela rege como que é o funcionamento da internet. Então, a internet, diferente do que as pessoas pensam, ela não é uma terra sem lei. Então, existe uma legislação no Brasil que protege as informações, e ela não só protege as informações, como ela diz como esses dados devem ser protegidos. Então, as pessoas, elas devem ser protegidas dentro de sistemas de informação por legislações, né? Então, a legislação desse Marco Civil, ele protege tanto eu como pessoa, quanto as corporações. Então, as corporações, elas precisam dar garantia de segurança das nossas informações. E elas precisam ser, de certa forma, responsabilizadas pelo vazamento e pelo o comprometimento dessas informações. Então, a legislação brasileira, ela já faz isso, né? Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, tem uma lei de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que é uma lei de 2018, mas que entrou em vigor ali na pandemia, 2020, 2021, e que agora que a gente está aí se adequando os sistemas de informação para essa nova legislação. Então, ela fala que, por exemplo, os nossos dados eles só devem ser disponibilizados de forma jurídica. Então, para que você tenha acesso a algumas informações, é somente através de questões jurídicas. Então, a gente consegue ali ter uma proteção maior nessas informações. A gente tem uma proteção também no sentido de as empresas elas precisam dar garantias de segurança e de forma da lei mesmo, assim, elas têm uma garantia de que esses dados eles precisam ficar armazenados pelo menos 6 meses dentro do sistema. Então, o sistema ele precisa estar construído de forma que esses dados fiquem 6 meses lá, depois que você apaga uma informação, ou depois que você exclui alguma coisa, ele precisa estar 6 meses guardado, porque caso aconteça alguma coisa nesse meio do caminho, e algum juiz solicite essas informações, as empresas precisam garantir que esses dados estejam lá e ela precisa disponibilizar isso para a justiça. Então, uma das coisas a se fazer é, primeiramente, trocar suas senhas, né, verificar os seus acessos, se nada foi comprometido, e depois, de forma jurídica, você, sei lá, procurar um advogado e tentar se proteger, ver quais foram os danos que foram causados ali por essa invasão. Kleber, quero agradecer a sua participação. A gente vai estar nos instantes finais, mas gratidão pela colaboração, pela propriedade, né, que passou o conteúdo, as informações. E, né, muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo por contribuir com a nossa escola, com os nossos estudantes. Tá bom? Pessoal, Eu que agradeço.